Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos continuar aqui o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos começar hoje o capítulo 15. É um novo tema, né? Ele muda de assunto, né? Em relação ao fluxo da carta, agora ele vai falar de outras coisas. Então, aqui na Bíblia de Jerusalém já tem até um item novo que se chama a ressurreição dos mortos. Então, Paulo diz assim: lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei e que recebestes, no qual permaneceis firmes, e pelo qual sois salvos, se o guardais como vou-lo anunciei. De outro modo, tereis acreditado em vão. Então aqui ele está retomando o caminho que ele fez com eles, né? Quem são vocês? Vocês são aqueles que se organizaram a partir da fala que eu trouxe para vocês sobre o evangelho, né? O Paulo está falando isso. Então, e vocês acreditaram, e vocês estão firmes nisso, né? E se não tivessem acreditado, tudo isso seria em vão. Eu transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Quando ele diz aqui, segundo as Escrituras, ele está lembrando o seguinte: o quanto Jesus, ele representa tudo aquilo que foi anunciado, né? O Salvador que o Antigo Testamento nos falou que viria, né? Então, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Cefas é Pedro, né? Em seguida apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vivem, enquanto alguns já adormeceram, né? Então, ele está dizendo o seguinte: quando Jesus ressuscitou, e o fato de Jesus ter ressuscitado é muito importante na transformação de Paulo, né? Porque quando ele ainda era Saulo, ele tinha ouvido falar, ele tinha tido notícia do conteúdo do evangelho, mas ele tinha entendido que ali Jesus era um inimigo, né? E os cristãos também eram um inimigo da palavra divina representada pelo judaísmo, pelo Antigo Testamento, pelo que a gente chama de Antigo Testamento, né? E eles chamam de Escrituras, né? Torá, enfim. Mas quando Jesus aparece para ele, o que ele entende? Jesus é Jesus vivo, que ressuscitou. Então, a ressurreição de Jesus é fundamental para Paulo, por isso que ele está falando disso daqui, né? Então, e Jesus apareceu para várias pessoas. Muitas delas estão vivas naquele momento que ele escreve a carta, né? Elas estão vivas, elas podem dar testemunho disso, né? Posterior, aí ele diz, algumas morreram, e é bonito isso de dizer que quando uma pessoa morre, ela está dormindo, né? Posteriormente apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu também a mim, como a um abortivo. Aqui a palavra que está na Bíblia de Jerusalém é abortivo. E tem uma notinha explicando assim, que o abortivo é no sentido de ser algo violento, cirúrgico, né? Porque Paulo justamente, né, estava perseguindo os cristãos e Jesus aparece para ele ali para dar um chacoalhão, né, uma chamada. E ele segue esse chamado. Bom, e ele diz assim: pois sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça a mim dispensada não foi estéril. Ao contrário, trabalhei mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então esse trecho aqui é muito importante para a gente aprender, né, pensar sobre a questão da culpa. Veja, de fato, né, Paulo perseguiu, e perseguir significa que ele foi responsável pela tragédia, né, de muita gente, pela morte, por muitas violências que aconteceram em nome da perseguição que ele fez. Mas ele diz: pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça a mim dispensada não foi estéril. Então ele não ficou estéril, ele não ficou estagnado na culpa. Ele usou dessa experiência para ter forças, dessa experiência do erro dele, para ter forças para fazer o bem e para compartilhar essa lição, né, que ele aprendeu. E ele diz, né, eu trabalhei mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus, né? Então, ele tem a dimensão dos erros dele, essa dimensão dá força para ele prosseguir, para fazer o bem,
Mas ele coloca, né? Tudo que ele consegue fazer é a graça de Deus. E isso me lembrou uma frase de uma amiga evangélica que dizia assim: se foi bom o que eu fiz, foi Deus. Se foi ruim, fui eu. O que é isso, assim? Tudo que a gente consegue fazer de bom, se a gente conseguir, né, seguir a vontade divina, é bom porque a gente está no ciclo, né, da ação de colaborar com a obra divina. Então é isso, é com Deus, é porque eu estou conectado. E os meus erros, eles falam do meu eu ainda pequeno e que precisa crescer. E é importante eu reconhecer os meus erros, né, gente? Quanto menos a gente reconhece, mais difícil é a gente crescer. Então, reconheço meu erro, vejo o que eu faço com ele, peço desculpa quando preciso, reparo, e que esse erro me dê força para continuar minha jornada, né? Porque a jornada, ela é de evolução, ela é ascensional. A gente não perde com os nossos erros. A gente perde momentaneamente para aprender, né? Mas a gente continua depois.